Olá, colegas, professor Francelso aqui. Vamos resolver uma questão sobre filosofia e sociologia da educação, baseado no Instituto INEP, para que nós possamos ter uma noção mais ou menos de como as questões virão aparecer na prova nacional docente. Nós temos uma questão aqui do ENAD, que é um perfil do Instituto INEP, o mesmo que vai trazer as questões da prova nacional docente. Cumpre ressaltar, colegas, que na prova nacional docente nós teremos 80 questões. O ENAD são 35 questões. Nós teremos um tempo maior para que possamos resolver essas 80 questões. Nós teremos também, dentro desses 5 horas e meia, nós teremos também a prova discursiva, tá? Então, o Instituto vai trazer o tamanho das questões baseado ali numa coerência do tempo previsto para a prova, tá? Algumas questões elas virão maiores, outras questões elas virão menores. Vamos responder a essa questão e saber qual o conteúdo programático essa questão está envolvida. Procuram-se grupo de professores inquietos, ainda mais insatisfeitos com algum aspecto do lugar onde vive e disposto a fazer algo para mudar. Qual escola não quer melhorar a sua própria comunidade? Qual comunidade não quer a escola que abrace, envolvendo-a em uma proposta amparada na ideia de ser mais sustentável? Isso significa também tornar-se mais forte, mais bem preparada para lidar com seus próprios problemas a partir de soluções locais. O comando da pergunta é o seguinte: com base no texto a partir de uma visão freiriana, Paulo Freire, da educação, o educador deve intervir na realidade de maneira A. Ou seja, nós temos aqui uma ideia freiriana, ou seja, esse questionamento ele é trazido, né, e vai tratar o quê? De professores inquietos, está tratando de quê? De fazer algo para mudar, e o Paulo Freire ele prega a educação como transformadora da sociedade. Com o conhecimento básico que você tem de Paulo Freire, dá para compreender que, de fato, a estrutura desse enunciado aí, ele tem tudo a ver com Paulo Freire. Dando continuidade, nós iremos trazer a alternativa correta inicialmente, que seria a alternativa B, tá? Entender a prática educativa como não neutra e a serviço da compreensão da transformação da realidade, alicerçada em uma visão progressista da educação, sustentada por finalidades sociopolíticas que permitam uma análise crítica das realidades sociais, considerando-se os condicionantes sociais, os condicionantes econômicos que atuam no processo de aprendizagem. Colegas, a alternativa B, ela tem toda uma relação com as palavras de Paulo Freire. Presta bem atenção. O conteúdo programático do ENAD, da Prova Nacional Docente, é extenso, certo? O importante é que os colegas venham verificar as principais características, tá, de cada autor, de cada teórico. O que a banca vai fazer? Ela vai misturar dentro das alternativas um teórico, outro teórico e assim por diante. Então, nas principais características de Paulo Freire, né, ele diz o quê? Que a escola ela vai transformar a sociedade. Quando a alternativa B traz a ideia de entender a prática educativa como não neutra, colega, significa dizer que a escola ela sempre traz uma intencionalidade por trás, que seja para transformar a sociedade ou que seja para manter a sociedade como ela é. É exatamente esse motivo, né? Que ela é não neutra. O currículo escolhido, né, para que o processo de ensino-aprendizagem possa acontecer é um currículo que pode manter a sociedade no status quo, né, da maneira que ela está, ou transformar a sociedade. Dessa forma, nós temos o quê? Nós temos na alternativa B todo o aparato, né, todo o aparato ali no pensamento de Paulo Freire. Considerada aqui a alternativa B, vamos aqui verificar a alternativa A.
Assumir a abordagem macro teórica da sociedade. Macro teórica é o que, colega? É uma abordagem mais completa, uma abordagem mais, vamos dizer assim, mais robusta, né? E compreender a educação como forma de reprodução ideológica. Aí aqui, colegas, aqui nós temos o quê? Uma ideia, né? Uma ideia do Althusser, né? Que foi um filósofo que viveu ali no século XIX, tá? Então perceba que o que foi que a alternativa fez, o que foi que o INEP fez aqui? Ele trouxe aqui uma ideia da alternativa A, que se refere à ideologia, né? Ao aparato ideológico do Estado, que ele vai pregar que a escola ela transmite uma ideologia, assim como a igreja, assim como o jurídico, tá? Essa ideologia ela tem o poder, né, de manter a sociedade como ela é ou de transformar a sociedade. Pois bem, não seria a alternativa A, porque esse pensamento aqui ele é de Althusser, né? Vamos estar aqui para a alternativa C. E aqui, colegas, a gente vai perceber que é necessário que a gente venha ter um conhecimento básico ou mais profundo dos teóricos, né? Dependendo do teórico, tá? Você vai ter para essa prova do INEP, né? Do Nacional Docente, você vai saber entender o que é mais prioridade e o que é menos prioridade. Vamos lá. Alternativa C. A gente já encontrou a alternativa correta, a gente está tratando aqui para ver como é que a banca vai fazendo esse jogo de teórico dentro de uma alternativa, de uma questão. Proclamar a educação como uma luta contra os instintos naturais ligados às funções biológicas elementares contra a natureza. Aí a gente pensa assim, será se isso aqui é um pensamento freiriano? Será se o Paulo Freire ele tratou na sua fala sobre essas questões ligadas a funções biológicas contra a natureza? A resposta, não, colega. Isso aqui é uma ideia de Gramsci, tá? Que ele vai dizer o quê? Que ele vai dizer que a criança ela vai nascer com essa ideia, né? Com essa naturalidade biológica e vai se adequar à sociedade da maneira que tem que ser. Ou seja, não é da maneira que ela nasce que ela vai seguir na sua vida. A sociedade vai fazer essa moldagem, né? Ela vai fazer essa moldagem de acordo ali com as necessidades da sociedade em que a pessoa está inserida. Então, essa aqui ela é um pensamento de Gramsci na alternativa C, e essa ideia de função biológica não tem nada a ver com o nosso amigo Paulo Freire. Vamos à alternativa D. Observar a educação sistemática como racionalidade instrumental de dominação burocrática e fonte de um novo princípio de controle, sendo fator de seleção e estratificação social adotada de conteúdos e regras direcionados à qualificação para o gerenciamento racional do Estado, das empresas e da política. Aí a gente vem assim, Paulo Freire falou de dominação burocrática, né? Quem foi que falou de burocracia? Quem falou de burocracia, colega, foi o Max Weber, tá? O que ele diz? Ele diz que a sociedade ela tem que ser burocrática, ela tem que atender um determinado padrão, para que dessa forma a sociedade fique de forma harmoniosa. Então, essa ideia de dominação burocrática, de racionalidade, de estratificação social, ela é uma ideia do Marcus Weber, ou seja, cada pessoa vai exercer uma função específica na sociedade. Aí, nesse pensamento, você vai observar que não tem nada a ver com a ideia de Paulo Freire. Você só vai compreender isso se você verificar o pensamento de cada um desses teóricos, que seja do ramo da filosofia, que seja do ramo da sociologia. Essa questão é uma questão que ela vai trazer a ideia da filosofia e a ideia da sociologia. Dando continuidade, perceber a função moralizadora da educação, marcar aqui. Possibilitando que novas gerações se apropriem de um conjunto de valores e regras e atitudes, ou seja, essa ideia, colega, de moralização da educação, tá? É para possibilitar que essa geração elas criem, né? Valores éticos, regras morais, tá?
e as novas gerações se apropriam e atitudes, né, para a manutenção da coesão social. Ou seja, essa ideia de função moralizadora, ela existe, né? Ela existe na voz de Émile Durkheim, tá? Então, qual a finalidade dessa função moralizadora? A função é fazer com que as novas gerações venha se dispor, venha colocar em prática os valores éticos, os valores morais e daí por diante. Para quê, colega? Para a manutenção daquilo que vai chamar de coesão social. Tio Fran, o que seria coesão social? Colegas, coesão social seria a ideia da sociedade estar integrada a determinados valores, determinadas atitudes, a determinadas prioridades, tá? Ou seja, nós temos aqui, por exemplo, na nossa sociedade atual, contemporânea, né? Vamos dar aqui um exemplo. Nós temos pessoas que gostam de ciclismo, outras que gostam de futebol, tá? Outras que gostam de uma determinada dança. Então, o Émile Durkheim ele entende assim: existindo essa coesão social, né? Isso vai fazer com que a sociedade venha estar de forma harmoniosa, tá? Quando a sociedade passa a conviver ali, cada um no seu quadrado, cada um nos seus gostos, nos seus valores, né? Éticos e morais. Então, dessa forma, ele entende, né? Diga-se de passagem que o Émile Durkheim ele é o quê? Ele é o pai da sociologia da educação. Ele entende que essa coesão social ela é importante para que cada qual fique no seu quadrado ali e que há, de fato, essa harmonia entre a sociedade. Então, os colegas percebem o seguinte, que nessa questão está envolvido o quê? Está envolvido filosofia da educação, está envolvido sociologia da educação. E, diga-se de passagem, de forma indireta, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. De forma indireta, as questões trazidas, tá? As questões trazidas pelo Instituto INEP, ela vai trazer de forma indireta os teóricos, tá? De forma indireta a LDB, de forma indireta a BNCC, de forma indireta outros documentos oficiais, de forma indireta essas pessoas que colaboraram com a educação. Percebam que essa questão de filosofia da educação, sociologia da educação, não trouxe nada dizendo assim, isso aqui é filosofia, isso aqui é sociologia. Ou seja, é importante que os colegas venham compreender cada um dos pensamentos desses colaboradores para a educação, para que quando o comando da pergunta finalizar, você vai observar isso lá na alternativa e vai verificar como a alternativa correta. Digo aos colegas, é necessário que essa parte teórica que nós verificamos aqui, nós respondemos essa questão apenas na esfera teórica. Tá? Há a possibilidade de você responder uma questão no âmbito teórico e no âmbito técnico. Tá? Isso a gente ensina como é que faz no nosso preparatório para a prova nacional docente, que os colegas podem conhecer melhor clicando aí na descrição desse vídeo. Tá? Você vai entender que a teoria e a técnica juntas é que vai fazer com que você venha compreender como o Instituto INEP utiliza das malícias, quando o Instituto INEP ele é vulnerável, né? E quando o Instituto INEP vai trazer questões apenas teóricas. Então, é preciso que a gente saiba disso para que nós possamos, dentro de 5 horas e meia, responder uma questão de forma prática, de forma objetiva. Então, para isso é necessário que o conteúdo que é trazido através de videoaula, através de PDF, de resumos, tem que ser um conteúdo prático, né? Um conteúdo conciso, otimizador, né? E bastante eficiente. Esse é o nosso recado em relação a essa questão sobre filosofia e sociologia da educação. Até nosso próximo vídeo.